Olá, iremos apresentar o nosso trabalho da matéria de Química Orgânica com o tema Compostos de enxofre e fósforo, que temos como discentes Alana Valéria, eu, Beatriz e Fabiana Baraúna, e como docente o professor Alex Zucca. Iniciando com os compostos de enxofre e fósforos, desempenham papéis vitais na biologia. Eles são componentes essenciais das proteínas, ácidos nucleicos, vitaminas e muitas outras moléculas presentes nos seres vivos. A presença desses compostos é fundamental para muitos processos metabólicos. Aqui nós temos os componentes de enxofre e componentes de fósforo. No componente de enxofre, nós temos o dióxido de enxofre, o trióxido de enxofre e o sulfeto de hidrogênio. Já nos compostos de fósforo, nós temos o fosfato de sódio, trifosfato de adenosina e fosfato de hidrogênio. Aqui nós temos o dióxido de enxofre e o trióxido de enxofre. O dióxido de enxofre é um gás incolor com forte odor pungente, muito irritante quando em contato com superfícies úmidas, pois se transforma em trióxido de enxofre e passa rapidamente a ácido sulfúrico, que é bastante solúvel em água. E ele é uma molécula formada pelas ligações duplas covalentes entre átomos de enxofre e oxigênio. Aí nós temos a imagem que mostra a fórmula estrutural e molecular do dióxido de enxofre. Trióxido de enxofre, ele é uma molécula formada por ligações duplas covalentes entre átomos de enxofre e oxigênio, cuja forma molecular é SO3. O SO3 é obtido através da reação do oxigênio de enxofre. Ácido sulfídrico é outro nome usual para o composto, embora não quimicamente correto, pois esse nome só é dado quando o sulfeto de hidrogênio está diluído em água. O H2S, dissolvido em água, comporta-se como um ácido inorgânico fraco, formado pela ionização do H2S em água. Com bases fortes, forma sais ou sulfetos. Numa solução ácida, o ácido sulfídrico é um agente redutor moderado. Este ácido tem um papel importante em análises qualitativas tradicionais, onde se precipitam metais com sulfetos insolúveis. Aqui nós temos a nomenclatura dos compostos de enxofre, dos tiálcoos e tioálcool. Tioálcoois são compostos orgânicos sulfurados, isto é, que apresentam o elemento químico enxofre. Derivados da função orgânica álcool, possui hidroxila ligada a carbono saturado. Aqui a primeira imagem temos a fórmula estrutural geral de um álcool. O tioálcool são derivados do álcool porque o oxigênio do grupo OH é substituído por um átomo de enxofre. Assim, os tioálcoois apresentam um carbono saturado ligado diretamente ao grupo SH, como a fórmula geral abaixo. Os grupos R, presentes na fórmula geral de um tiálcool, podem ser um hidrogênio ou um radical qualquer. As características principais dos tiálcoois são menos densos que a água, apresentam caráter ácido intenso, são muito pouco solúveis na água, são compostos de baixa polaridade, o estado físico predominante é o gasoso. A semelhança entre um tioálcool e um álcool não se restringe apenas à estrutura. A nomenclatura desses compostos difere apenas por um termo. Veja a regra predominante pela união. A regra de nomenclatura determinada pela União Internacional da Química Pura e Aplicada e o PAC para os tilacoides é o prefixo, que é o número de carbono, mais o infixo, tipo de ligação, mais tiol. Aqui nós temos o primeiro exemplo, temos um butan 2-tiol,
A cadeia do tioálcool apresentada acima não é ramificada por isso. Para realizar sua nomenclatura, basta utilizar prefixo, infixo ou sufixo tiol. Porém, é necessário identificar o número do carbono que abriga o grupo. Para isso, devemos numerar a cadeia a partir do carbono mais próximo do grupo SH. Aqui nós já temos a nomenclatura da cadeia do butano, do tiol, numerada. Como temos 4 carbonos, o prefixo é but. Somente ligações simples, o infixo é an e o grupo SH, sufixo tiol, está localizado no carbono 2. Dessa forma, o nome desse tiol é butan 2-tiol. Aqui nós temos o exemplo 2, que é um 3-metil-pentano 2-tiol. Temos a fórmula estrutural dela. É um dióxido de enxofre, ela é uma molécula formada pelas ligações duplas covalentes entre átomos de enxofre e oxigênio, cuja fórmula molecular é SO2 e apresenta geometria angular e caráter polar. As interações intermoleculares das moléculas de SO2 são do tipo dipolo-dipolo ou dipolo permanente, e em temperatura ambiente ele se encontra na forma de gás, sendo seu ponto de ebulição de menos 10 graus Celsius, fusão de menos 72 graus Celsius. Aqui nessa imagem já está mostrando a cadeia principal e numeração do 3-metil-pentano 2-tiol. A cadeia do tiálcool apresentada acima, ela é ramificada, por isso devemos localizar a cadeia principal, que deve conter o carbono ligado ao grupo SH e o maior número de carbono possível. Em seguida, numeramos a cadeia a partir do carbono mais próximo do grupo. Ao delimitar a cadeia principal, observa-se um radical metil, CH3, no carbono 3 da cadeia. Como a cadeia principal apresenta 5 carbonos, utilizamos o prefixo pente, somente ligações simples. Utilizamos o infixo an e o grupo SH, sufixo tiol. Está localizado no carbono 2. Dessa forma, o número desse tiol é 3-metil-pentano 2-tiol. Os tiálcoos ainda apresentam uma regra de nomenclatura usual, que é a seguinte: nome do radical mais mercaptan ou mercaptana. Aqui no exemplo 1, nós temos um isopropil mercaptan. Aí temos a fórmula estrutural dele. Para realizar a nomenclatura usual de um tiálcool, devemos circular o grupo SH para poder visualizar o radical que está ligado a ele, como mostra nessa imagem. Quando circulamos o grupo SH na fórmula acima, observamos o grupo H3C, CH, CH3, que é o radical isopropil. Assim, para fornecer o nome usual desse tioálcool, basta escrever o nome do radical observado seguido do termo mercaptan. Isopropil, então, ficará isopropil mercaptan. Aqui nós temos os compostos nos seres vivos. O DNA e o RNA são exemplos de compostos que contêm fósforo, essenciais para o armazenamento e transmissão de informações genéticas. A cisteína e a metionina são aminoácidos contendo enxofre, fundamentais para a estrutura de proteínas. A variação desses compostos entre os seres vivos reflete suas adaptações e necessidades metabólicas específicas. Compostos de enxofre presentes nos seres vivos. Temos as proteínas, coenzimas e metabolismo de lipídios. Nas proteínas, os aminoácidos constituem as proteínas frequentemente contêm enxofre, desempenhando papéis cruciais na estrutura e na atividade biológica das proteínas. Coenzimas. Certas coenzimas, como a glutationa,
contêm enxofre e desempenham funções antioxidantes e de desintoxicação em organismos vivos. Já no metabolismo de lipídios, alguns ácidos graxos e hormônios lipídicos contêm enxofre, o que afeta suas atividades metabólicas e regulatórias no organismo. Compostos de enxofre presentes nos seres vivos. Os compostos de enxofre e fósforo que fazem parte da composição dos seres vivos são cisteína, metionina, cistina, citrato, ácido fosfórico, ATP e ADP. Aqui nós temos as propriedades físicas dos compostos. Os compostos de enxofre e fósforos podem variar amplamente em suas propriedades físicas, incluindo pontos de fusão e ebulição. Os compostos com cadeia mais longa tendem a ter pontos de fusão e ebulição mais altos, devido a interações intermoleculares mais fortes. As características hidrofílicas ou hidrofóbicas desses compostos também afetam suas propriedades físicas. Importância dos compostos de enxofre e fósforo. Aqui nós temos o metabolismo celular, ácidos nucleicos e vitaminas e coenzimas. No metabolismo celular, os compostos de enxofre e fósforos desempenham papéis cruciais no metabolismo celular, incluindo a produção de ATP, a principal moeda de energia das células. Nos ácidos nucleicos, esses compostos são componentes fundamentais do DNA e RNA, os quais são responsáveis pela transmissão de informação genética e pela síntese de proteína. E, por último, vitaminas e coenzimas. Certas vitaminas e coenzimas são essenciais para várias atividades metabólicas, contêm enxofre e fósforo em suas estruturas. No ponto de fusão e ebulição. O ponto de fusão e ebulição dos compostos de enxofre e fósforo variam de acordo com suas estruturas molecular e interações intermoleculares, dependendo da estrutura molecular e das forças intermoleculares. Geralmente, compostos com cadeias mais longas e complexas tendem a ter pontos de fusão e ebulição, com altos devido à presença de mais ligações intermoleculares e maior massa molecular. Devido à maior massa molecular, a presença de força de Van der Waals mais intensas. Características hidrofílicas ou hidrofóbicas. Os compostos de enxofre e fósforos podem apresentar tanto características hidrofílicas quanto hidrofóbicas, dependendo de sua estrutura molecular. Moléculas com grupos polares tendem a ser hidrofílicas, enquanto moléculas com cadeias hidrofóbicas tendem a ser hidrofóbicas. A natureza hidrofílica ou hidrofóbica dos compostos de enxofre e fósforo depende de sua estrutura e de grupos funcionais. Compostos contendo grupos polares, como os grupos fosfato, tendem a ser hidrofílicos e interagem bem com a água, enquanto compostos com cadeias hidrocarbonadas longas tendem a ser hidrofóbicas e repelir a água. Interações intermoleculares. Os compostos de enxofre e fósforo podem estabelecer diferentes tipos de interações intermoleculares, incluindo ligações de hidrogênio, forças de Van der Waals e interações dipolo-dipolo. Essas interações contribuem para as propriedades físicas e químicas desses compostos. Interações intermoleculares são os compostos de enxofre e fósforos que podem estabelecer uma variedade de interações intermoleculares, incluindo ligações de hidrogênio, dipolo-dipolo e forças de dispersão de London. Essas interações são importantes para determinar as propriedades físicas e químicas desses compostos, como solubilidade, fusão e ebulição, e comportamento em soluções. Relação com problemas ambientais.
O uso discriminado de compostos de enxofre e fósforos na indústria e na agricultura pode resultar em poluição do ar, da água e do solo. A liberação desses compostos contribui para a formação de chuva ácida e eutrofização, afetando ecossistemas aquáticos e terrestres. Compostos de fósforos presentes nos seres vivos, ATP. O trifosfato de adenosina, ATP, é a principal molécula para armazenamento e transferência de energia nas células. Ácidos nucleicos. O fósforo é um constituinte fundamental do esqueleto de fósforo no DNA e no RNA, sendo vital para a replicação e transmissão da informação genética. Ácidos nucleicos. Os fosfolipídios são componentes importantes das membranas celulares, desempenhando papéis estruturais e funcionais nessas membranas. Função dos compostos de enxofre e fósforo nos seres vivos. Relação estrutural. Os compostos de enxofre e fósforo estão envolvidos na formação e manutenção de estruturas biológicas, como proteínas e membranas celulares. Armazenamento de energia. O fósforo no ATP e o enxofre em certas moléculas funcionam no armazenamento e liberação de energia durante processos metabólicos. Aqui nós temos o papel dos compostos de enxofre e fósforo na bioquímica. Primeiro é a síntese de proteínas. A presença de enxofre em aminoácidos é essencial para a correta síntese de proteínas, incluindo a formação de pontes de sulfeto de sulfeto. 2. Metabolismo energético. O fósforo desempenha um papel vital no metabolismo energético, participando da transferência de energia na forma de ATP e outros componentes fosforilados. 3. Regulação enzimática. Alguns compostos contendo enxofre ou fósforo atuam na regulação da atividade enzimática em vias metabólicas específicas. Processos biológicos envolvendo compostos de enxofre e fósforo. Respiração celular, desintoxicação e expressão genética. Na respiração celular, o fósforo ele é essencial no transporte de elétrons e na fosforilação oxidativa durante a respiração celular. Na desintoxicação, as enzimas contendo enxofre estão envolvidas na desintoxicação de substâncias nocivas no organismo. Na expressão genética, os grupos fosfato participam da regulação da expressão genética por meio de modificação pós-transcricionais. Aqui nós temos as interações dos compostos de enxofre e fósforo com outras moléculas, como o enxofre e metabolismo de nitrogênio, fósforo e cálcio. O enxofre ele está relacionado ao metabolismo do nitrogênio, formando aminoácidos contendo enxofre que contribuem para a ciclagem de nitrogênio nas plantas e micro-organismos. No fósforo e cálcio, o fósforo interage formemente com o cálcio, desempenhando papéis cruciais na formação e manutenção de ossos e dentes em seres humanos e outros vertebrados. A importância da presença equilibrada de compostos de enxofre e fósforo. Na homeostase. Manter um equilíbrio adequado dos compostos de enxofre e fósforo é essencial para a homeostase bioquímica e fisiológica nos organismos vivos. 2. Desregulação patológica. Desordens associadas a excessiva ou deficiente concentração desses podem levar a condição patológica e doenças metabólicas. Conclusão e pontos principais. Interdependência bioquímica.
A interdependência dos compostos de enxofre e fósforo é fundamental para inúmeras vias metabólicas e funções fisiológicas nos sistemas biológicos. Relevância para a saúde. A presença equilibrada e a funcionalidade adequada desses compostos são cruciais para a saúde e o bem-estar de organismos vivos. Então, esse foi o nosso trabalho. Muito obrigada.